Pernambuco Documenta apresenta o professor Carlos Bezerra Cavalcante. Nós vamos falar hoje sobre o seu livro Pernambuco, a capitania que deu certo. O professor Carlos Bezerra Cavalcante é escritor, professor, historiador e membro do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano. Professor Carlos Bezerra Cavalcante, por que Pernambuco foi a capitania que mais prosperou? Raimundo Campos, é um prazer estar mais uma vez aqui nesse programa de tanta cultura que é tão importante para o pernambucano e o brasileiro. A porta de entrada da história, tanto do Brasil como de Pernambuco, foi justamente o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Por quê? Porque aí nós tínhamos o início do mercantilismo, né, motivado justamente pela queda do feudalismo e do capitalismo comercial. Com isso, foi preciso a gente ter os governos, o início dos governos europeus, que começavam a surgir, justamente substituindo os feudos, eles tinham que ter o superávit comercial e o metalismo, que eram as duas bases do mercantilismo. Mas com a tomada de Constantinopla, essas matérias-primas que vinham de outros locais, porque a Europa já estava saturada, a Europa já não tinha mais praticamente matéria-prima nenhuma, então eles tinham que buscar em outros cantos. Pois bem, então o que é que aconteceu? Eles, com a tomada de Constantinopla pelos otomanos, aquilo ali ficou proibido de fazer comércio por aquela área. Istambul, hoje Turquia, hoje capital da Turquia. Então o que é que aconteceu? Começaram então a descobrir novas rotas para esse comércio, para fomentar o superávit comercial do mercantilismo. Então foi quando os estudos náuticos começaram a se aperfeiçoar, os portugueses então começaram a fazer novas descobertas marítimas, começando pela ilha de Ceuta, e depois do Cabo Não, até que, por sua vez, Cristóvão Colombo faz a descoberta do caminho marítimo para as Índias, né, que ele pensava que, contornando, chegava nas Índias, só que ele não sabia que tinham continentes no meio desse caminho. Quando, então, Bartolomeu Dias conseguiu chegar ao Cabo das Tormentas, e logo após a gente vê que foi uma descoberta realmente muito relevante, porque a partir daí Vasco da Gama consegue então contornar o continente africano e assim chegar às Índias. Posteriormente, nós tivemos então a viagem de Cabral, que veio para o Brasil e passou para o Reino de Portugal as novas terras. Consequentemente, essas terras ficavam a leste do Tratado de Tordesilhas, e nós tivemos então uma série de pioneirismos que vêm cair justamente em Pernambuco, por motivos vários. Mas o motivo principal de Pernambuco ter partido na frente foi justamente a sua posição geográfica, assim como a qualidade do seu território e principalmente a qualidade e a quantidade e a facilidade de cultura, de extrativismo, aliás, do pau-brasil naquela região do Igaraçu. Um pau-brasil, que era chamado de pau-Pernambuco, da melhor qualidade. Até hoje, na Europa, esse pau-brasil é chamado de boá-Pernambuco e ele serve para fazer haste de violino, que dá uma qualidade ao som fenomenal. Então, Pernambuco tinha uma qualidade do pau-brasil, que é quem dava a melhor tinta, era a melhor madeira, e Pernambuco teve, logo depois, a presença de um colonizador que veio bem intencionado. Duarte Coelho veio para cá trazendo toda a sua família, né? E com isso, alguns amigos demonstrando que ele vinha para ficar. Diferentemente de muitos donatários, alguns deles que nem vieram, como foi o caso de Martim Afonso de Souza, que não foi tomar posse da sua capitania de São Vicente. Então, Pernambuco teve a sorte de, além de ter uma qualidade de solo boa, um clima primordial, teve um colonizador que soube se dedicar às suas terras.
Mas aí é preciso a gente destacar uma coisa. Porque o celeiro do mundo mercantilista foi justamente a questão tropical. Porque era ali que se tinha matéria-prima que você não tinha na Europa. Então, o pau-brasil é um tipo de matéria-prima que você só vai encontrar ele em clima tropical. E o Brasil, então, eram florestas imensas. Naquela região, então, de Igaraçu, a gente tinha facilidade de entrar, de adentramento das igaraçus. O que é igaraçu? É justamente as canoas grandes. Então, Pernambuco começou na frente. Pernambuco saiu na frente por todos esses fatores. Pernambuco, então, por conta disso, ele já vai ter uma carta de doação, que ela foi assinada em 1534, já a primeira carta de doação assinada pelo sistema de capitanias hereditárias foi justamente a de Pernambuco. Foi assinada em Évora, em 1534. Logo depois disso, a gente vê o quê? A gente vê que a capitania de Pernambuco, ela interessava inclusive aos piratas. Tanto é que em 1516 a gente já tinha uma feitoria régia, porque o francês já andava saqueando a costa brasileira, negociando com os índios. Então, o que é que aconteceu? Pernambuco foi o local que primeiro despertou o europeu. E é logicamente por isso que, cronologicamente, ele vai ter os primeiros, vai ser pioneiro em vários fatores, em vários acontecimentos. Então, ele teve a primeira carta de doação assinada em 34, logo depois ele vai ter a presença de um donatário, que realmente veio para ficar, né? Logo em 35, ele vai ter a primeira igreja, a igreja de Santo Cosme e Damião, né? E aí uma série de outros progressos que chegam. Mesmo quando ele foi para Olinda, lá nós tivemos o quê? Nós tivemos o primeiro hospital, ou Casa de Misericórdia, nós tivemos o primeiro convento de São Francisco, né? Primeiro convento do Carmo. Então tudo isso surgiu em Pernambuco, porque Pernambuco foi a capitania que primeiro interessou ao europeu. Agora, isso aí eu quero destacar a questão climática, porque a América do Sul, nessa região tropical, ela é semelhante às Índias, porque a latitude ela muda, mas a longitude não muda. A latitude, o continente americano, ele vai do Polo Sul ao Polo Norte, consequentemente com vários tipos de clima, enquanto que a longitude é a mesma. Que Pernambuco está numa posição equivalente às Índias. Então, o que é que aconteceu? De repente, o português teve uma Índia que era dele. Ou seja, ele tinha condições, como aconteceu depois, né, de plantar gêneros que vinham justamente enriquecer a sua balança comercial. E foi o caso, logo em princípio, do açúcar, né? Em primeiro lugar, se plantar açúcar e se ia ganhar dinheiro com açúcar, foi justamente em Pernambuco, em Olinda. E aí, então, a gente vai vendo que Pernambuco vai na frente, vai saindo na frente, e, consequentemente, essa questão foi uma questão, mais do que tudo, geográfica e da qualidade e a facilidade de adentramento para o Brasil. Então, com a primeira carta de doação, nós tivemos então a chegada já quase que de imediato do colonizador. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter que surgiu então a agricultura, porque até então nós tínhamos o extrativismo. O extrativismo não prende o homem ao solo. O que prende o homem ao solo é a agricultura e a pecuária. E foi isso que aconteceu com Duarte Coelho. Ele faz então com que o povo se interesse por Pernambuco e Pernambuco então comece a prosperar. Tanto é que nós tivemos a primeira mulher a governar no Brasil, foi Dona Brites de Albuquerque, irmã de Jerônimo e esposa de Duarte Coelho. Nós tivemos, por exemplo, a primeira Câmara Municipal foi a de Olinda, o primeiro foral foi a de Olinda. Quando eu digo farol, porque também o primeiro farol também foi em Pernambuco, que eu digo mais na frente. Então, nós tivemos uma quantidade de pioneirismos que honram realmente o início, a gênese da história do Brasil e a gênese da história que foi, consequentemente, a história de Pernambuco. Isso por quê? Porque Pernambuco teve um início de história que foi privilegiado pela posição geográfica em relação à Europa, pela posição climática em relação ao Equador e pela presença em seu território do donatário Duarte Coelho.
que para aqui veio e se instalou com o seu pessoal. Pernambuco Documenta, dentro de 2 minutos estará de volta. Nos aguarde. Pernambuco Documenta volta nesse segundo bloco com a entrevista do professor Carlos Bezerra Cavalcante. Pernambuco Documenta pergunta ao professor Carlos Bezerra Cavalcante: o que seria melhor para Pernambuco? Ser colonizado por Portugal ou ser colonizado pela Holanda? Raimundo, essa pergunta sempre me é feita e eu costumo responder da seguinte forma: nem Portugal, nem Holanda. Aliás, Holanda não, porque a Holanda não é um país. A Holanda é simplesmente uma das províncias da Nederlândia, dos Países Baixos. E o que veio para cá não foi um país, foi uma multinacional de capital judeu para explorar o potencial agroaçucareiro de Pernambuco, do Nordeste brasileiro, digamos assim. Então, em síntese, todos os dois, tanto Portugal como Holanda, digamos assim, eram exploradores. Eles vieram para cá visando lucro, e muito lucro. Agora, seria diferente. E a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, Portugal, não existe nenhuma colonização portuguesa na África, na Ásia, em todos os cantos. Você tem, por exemplo, Moçambique, Angola, Guiné, Timor, e todos eles, né, são países de terceiro mundo, países subdesenvolvidos. No caso da Holanda, digamos assim, os boeres no sul da África, né, a Guiana holandesa, então é o tipo da coisa, quer dizer, uma coisa é eles lucrarem e eles enriquecerem. Vejam, por exemplo, na África do Sul, o apartheid. Quer dizer, o que é que nós tivemos? Nós tivemos o europeu enriquecido, mas o nativo empobrecido. Quer dizer, de certa forma, o que seria interessante para o Brasil era que os próprios brasileiros tivessem tomado as rédeas, digamos assim, né? E que Pernambuco não devolvesse para Portugal aquilo que lhe custou tão caro para conquistar, que foi a liberdade. Então, a gente tem que ver o seguinte, é que no período holandês, nós tivemos uma presença aqui toda documentada. Ou seja, enquanto a colonização portuguesa não deixou praticamente nada de documento, era tudo feito a toque de caixa, o que estava feito e não tinha preocupação, porque afinal de contas a terra era dele, tinha sido tomada por eles, né? Porque esse negócio de descobrir, isso não existe. Todos os continentes foram feitos no mesmo dia, na mesma ocasião, né? A Pangeia que separou-se e deu origem aos continentes. Então não existe, por exemplo, velho mundo, novíssimo continente, nada disso. Todos eles têm a mesma idade geológica. Então, o que aconteceu foi um povo que veio mais bem preparado belicamente, se julgando melhor e tomou posse de uma ou outra cultura. Cultura essa que poderia ter dado muito para a humanidade, como é o caso, claramente, dos chamados pré-colombianos. Vejam bem, eles chamam de pré-colombianos, porque eles eram antes de Colombo, como se Colombo fosse um marco. Então nós tínhamos os astecas, os maias, os incas, e aí é que está a grande diferença no mercantilismo da Espanha e o mercantilismo para Portugal. Porque a Espanha teve o metalismo, ou seja, a Espanha conseguiu prata e ouro que os astecas, os incas e os maias já haviam dominado, né, esse trabalho com metal. Enquanto que no Brasil a gente só vai ter um ciclo muito tímido do ouro já no século XVII, XVIII. Né? Então, quer dizer, a colonização do Brasil, a exploração do Brasil foi uma exploração de extrativismo vegetal e depois de cultura. Ou seja, foi extrativismo do pau-brasil, depois de cultura da cana-do-açúcar, posteriormente do algodão. Então teve um período pequeno do ouro nas Minas Gerais. Já no caso da Espanha, não. No caso da Espanha, a Espanha pegou uma quantidade imensa de ouro e de prata. Então, mas o holandês para cá, que eu volto a dizer, era a companhia das Índias Ocidentais, o que é que eles queriam? Eles queriam justamente lucrar com o açúcar. Porque é como a gente vê hoje o atravessador. O cara que planta, o cara que produz, não ganha praticamente nada. Quem vai ganhar é justamente o atravessador, aquele do produto final.
Então, o que é que a Holanda sempre foi comerciante. Desde a Revolução da Lã, a gente vê que eles faziam uma coisa no sentido de tirar dinheiro, ganhar até para a Inglaterra. Então, o que é que acontecia? Esse açúcar que era levado do Brasil, quase que demerara, ele ia para a Europa e lá eles eram refinados nas usinas de refino lá dos Países Baixos. Então, o lucro estava nisso. O grande dinheiro que foi para as companhias ocidentais foi justamente esse dinheiro ganho com o açúcar na parte final, na parte do beneficiamento. Então, o que é que aconteceu? Para a gente ter uma ideia, o holandês, ele não produzia as primeiras etapas do açúcar, ou seja, ele não plantava a cana, ele não moía a cana, ele não purificava a cana, ele não tinha nenhum conhecimento dessa parte. O holandês, ou a Companhia das Índias Ocidentais, ela estava preocupada com o comércio. O comércio. Tanto é que quando termina esse ciclo e vão lá para as Antilhas, eles vêm buscar gente aqui, porque quem sabia, quem tinha know-how nessa parte, quem conhecia a questão das etapas da produção da cana-de-açúcar, eram os portugueses e até os negros, né? Quer dizer, o negro na parte mais braçal, digamos assim. Mas o fato é que eles não tinham know-how na produção da cana-de-açúcar. O que eles tinham know-how, o que eles faziam, e faziam muito bem, era justamente o refino. E aí é que eles lucravam muito. Agora, ninguém pode também negar que a presença da Companhia das Índias trouxe uma época muito produtora, uma época muito progressista para Pernambuco, que foi o período nassauviano. Porque no período de 1637 a 1644, nós tivemos aqui a presença de Nassau. Nassau, que era da família real de Orange. Nassau, um fidalgo alemão, cujo tio era um príncipe, o príncipe Nassau, que não era esse Nassau daqui, esse aqui era o conde. Mas o fato é que eles vieram e trouxeram um exército cosmopolita e mercenário, certo? Que era considerado o melhor exército da época. Era o exército que ganhou, inclusive, a Guerra de Flandres. Então, eles trouxeram para cá, Nassau trouxe para cá, pintores como Franz Post, Eckhout e muitos outros mais, né? Trouxe cientistas, trouxe astrônomo, trouxe médicos, quer dizer, trouxe toda uma tecnologia para justamente levar daqui o quê? O conhecimento dos trópicos. Porque a Europa, como fica num local de clima temperado, né? Ou seja, a produção vegetal lá é outra, lá eles não tinham pau-brasil, não tinham cana-de-açúcar, não tinham algodão, nada disso. Então isso eles vieram pegar nos trópicos e foi justamente isso que foi o valor do mercantilismo no superávit comercial aqui no Nordeste, porque esse produto era tropical. Então eles vieram para cá e trouxeram e estudaram a fauna, a flora, doenças tropicais. Então Nassau ele teve esse interesse cientista, esse interesse renascentista, esse interesse, digamos assim, mecenas, no bom sentido. Então Nassau ele viu nessa possibilidade dos trópicos de trazer para cá estudiosos, pessoas que poderiam lucrar. Vocês já imaginem a quantidade, por exemplo, de drogas, né, que você tem até hoje na Amazônia, o que não se beneficia com remédios tirados do vegetal. Então nós tivemos, nesse período de Nassau, muitos outros pioneirismos. Nós tivemos, por exemplo, a primeira Assembleia Legislativa da América Latina, foi inclusive presidida por Nassau. Nós tivemos o primeiro farol da costa brasileira, que era uma das torres do Palácio de Friburgo. Nós tivemos o primeiro observatório astronômico, que Magrath, inclusive, registrou um eclipse do Sol, com todo o mapa estelar. Nós tivemos as primeiras moedas cunhadas no Brasil. Nós tivemos a primeira ponte, quer dizer, nós tivemos até, a título lúdico, o primeiro pedágio, que foi o caso do boi voador. Então, não se podia esperar outra coisa de um país, ou de um povo que vem do norte da Europa, da Escandinávia, e vem para o Nordeste brasileiro. Então, a Europa, o norte da Europa, ainda hoje é o lugar mais desenvolvido da Europa. Então, é um povo que sempre esteve à frente de demais localidades, né? Então, nós tínhamos aqui, esse pessoal que veio para cá, não foi em si apenas o neerlandês, né? Mas veio o norueguês, o dinamarquês, o alemão. Então, todo esse pessoal que constitui a nata
do primeiro mundo europeu de hoje veio para cá. E aí, diga-se de passagem, o feito de Pernambuco, quando expulsou os holandeses, foi mais do que meritório, porque aqui nós tivemos um exército de nativos, né, praticamente de ciroulas, descalços, com os pés no chão, quer dizer, com paus queimados, né, enquanto que o holandês tinha armas de fogo, o que existia de melhor naquela época. Eles já tinham espingarda de pederneira, quando os outros, a maioria do exército, inclusive europeu, era ainda de facho, quer dizer, umas armas de uma tecnologia bem inferior. Mas isso tudo não foi suficiente para ganhar para as tropas pernambucanas. Por quê? Porque nós tínhamos mobilidade, nós lutávamos por uma religião. Isso também foi outro fator muito importante, porque os holandeses eram considerados hereges, eles eram calvinistas, e isso foi um fator também que ajudou muito o progresso na Companhia das Ocidentais, porque o judeu terminou se identificando mais com a religião calvinista, em termos de comércio, do que o português, porque a gente sabe, e é sabido, que a religião católica, ela de certa forma incentiva o pauperismo, né? Quer dizer, o mundo no céu, Deus está vendo, e um rico não passa, não entra no céu, é mais fácil o camelo passar no fundo do agulha, e coisa assim. Enquanto que o calvinista diz time is money, ou seja, tempo é dinheiro. Então isso tudo contribuiu para essa diferença de povo que foi, na colonização, o português e que foi o holandês. Valendo salientar ainda que o português ele foi muito mais aglutinador. Por isso que nós tivemos aqui no Nordeste uma colonização amalgamada. Nós temos em Pernambuco uma etnia do preto, do branco e do índio, coisa que a gente não tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul. É mais branca, coisa que a gente não tem, por exemplo, na Bahia, é mais preta, coisa que a gente não tem, por exemplo, na Amazônia, é mais indígena. Então, em Pernambuco, nós tivemos essa mistura, esse caldeirão étnico e cultural, porque a gente também vai ter uma qualidade, uma culinária diferente, né? um folclore diferente e mais rico. Então, teve essa vantagem por conta disso. A colonização portuguesa ela foi muito mais aglutinadora e deu pelo menos uma primeira característica de raça ao brasileiro, justamente ao branco, ao preto e ao índio. Fez com que o Brasil tivesse uma personalidade étnica que até então não tinha. Pernambuco documenta a pergunta ao professor Carlos Bezerra Cavalcante: como Pernambuco se portou, sob o ponto de vista histórico e econômico, após a expulsão dos holandeses? Com a saída, com a volta de Nassau e a expulsão definitiva dos holandeses, nós temos que ver que nesse período aconteceu um pioneirismo em Pernambuco que foi dos mais importantes. Porque a partir de 1645, nós tivemos um manifesto assinado nas Matas da Várzea, que pela primeira vez se escreveu a palavra pátria. Então foi ali que nós tivemos a origem de uma tropa, inclusive com a presença do negro, do índio e do branco, que nós tivemos então um início de sentimento nativista. Então, não é à toa que o Exército Brasileiro comemora o dia 19 de abril de 1648 como a origem do nosso Exército e a origem da pátria. Isso sem tergiversar da questão de Itabocas, porque Itabocas realmente foi onde tudo começou, né? Graças ao grande Antônio Dias Cardoso. A estratégia dele, que ele usou em Itabocas, ele usou nos Guararapes. E, consequentemente, Pernambuco não ficou parado. Pernambuco, então, se sentiu responsável pelo patriotismo e pela luta e valorização do brasileiro perante a metrópole. Tanto é que, em 1666, nós tivemos a expulsão de Schumberger, que era um governador-geral, e ele foi expulso em Olinda. Ele estava justamente fazendo uma administração má e roubando, corrupto, e tudo mais, e o povo mesmo, o povo, a elite, se juntou e esse governador foi expulso. Então, em 1710, Olinda veio vivenciar mais um pioneirismo, que foi no dia 10 de novembro de 1710, o primeiro grito de república dado por Bernardo Vieira de Melo.
Esse grito de república foi o primeiro de toda a América Latina, 1710. Aí, nós, na cronologia, nós vamos chegar ao quê? Nós vamos chegar à Revolução de 1817. A Revolução de 1817 foi uma revolução republicana e que teve um contato, que teve uma influência da maçonaria internacional. Não é esse quartel, essa quartelada que Vanhagem quis dizer, esse motim que o comendador Pereira Silva quis dizer, diminuindo o valor da Revolução de 1817. Ela foi, sim, um movimento republicano, com Constituição, inclusive que mostrou ao mundo, foi noticiado em todo o mundo, os valores do pernambucano como pessoas que estavam interligados com o movimento internacional.